Bom, então, mais uma vez, bem-vindos ao nosso segundo encontro de acessibilidade, inclusão e tecnologia. Ou coisa boa, que é falar de inclusão, né? Hoje temos uma convidada aqui especial, que vai falar um pouco da experiência dela na Universidade Federal do Ceará, mas eu já chego lá, tá? Eu vou fazer primeiro uma autodescrição. Estamos com uma tela compartilhada, um slide azul com letras em branco, escrito Unifesp, segundo encontro de acessibilidade, inclusão e tecnologia. Meu nome é Sara, eu sou uma mulher branca, de cabelos no ombro, estou usando uma blusa azul com uma corrente, uma correntinha e um brinquinho de argola. Vamos lá. Bem-vindos, então, pessoal. Esse encontro ele está sendo promovido pelo NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal de São Paulo, do campus São José dos Campos. E eu vou falar rapidamente aqui para vocês da criação do NAI, que ele foi iniciado em 2018, mas é bem rápido, tá? Só para que quem não conhece ainda o nosso trabalho possa ter um primeiro contato. O NAI ele tem a finalidade de acolher, acompanhar diversas demandas de estudantes, servidores com deficiência, várias deficiências, altas habilidades, superdotação, todos os transtornos do aprendizado, né? E esse grupo, esse NAI, esse núcleo, ele tem o intuito de acolher essas demandas e analisar e propor estratégias para que o estudante tenha uma passagem, um percurso acadêmico mais adequado possível, né? Somos hoje 13 membros no NAI, de São José dos Campos, entre servidores docentes, servidores tais, técnicos e estudantes. Algumas informações dos nossos contatos estão disponíveis, caso queiram entrar em contato posteriormente. E o tema do nosso segundo encontro de acessibilidade, inclusão e tecnologia esse ano, ele é um tema grande. Ele é fazendo da universidade um ambiente mais inclusivo e diverso. Relatos de vida, estratégias, adaptações didático-pedagógicas e apoio das tecnologias para a inclusão de pessoas com deficiência e necessidades específicas. Hoje nós estamos, então, recebendo a Clemilda, que é bibliotecária mestre. Deixa eu ver se deu certo aqui. Tá. A Clemilda, ela é bibliotecária mestre da Universidade Federal do Ceará. Ela é membro da comissão gestora da Rebeca, que é a Rede Brasileira de Estudos e Conteúdos Adaptados. Que bacana! Então, Clemilda, seja bem-vinda. Você pode se apresentar e contar para a gente o que é essa tal de Rebeca. Fique à vontade e no final a gente retorna com as questões, com as perguntas para a gente poder interagir, tá bom? Boa tarde a todos, todas, todes. Eu sou uma mulher parda, pele parda, cabelos curtos, ondulados, né, cacheados, castanhos. Estou usando hoje um fone de ouvido branco com rosa, um óculos de grau, né, um batom vermelho, uma blusa branca com colar de pedras lilás. Estou no ambiente interno, em segundo plano aqui há uma parede branca, né? Eu me chamo Clemilda, como já foi anunciado pela Sara. Meu sinal é a letra C, perto da bochecha. Né? Sou uma mulher com deficiência. Sou integrante da Rede Rebeca, da comissão gestora. Gostaria primeiro de agradecer o convite, né? Em nome da Rede Rebeca, né, fico muito feliz de estar aqui presente. Gostaria de, na pessoa da Elisângela, da Solange, né, agradecer o convite, né, do Diogo e dos demais que estão aqui, que são parceiros, né, colegas de militância na Rede Rebeca. Muito grata por estar aqui, né. É uma grande satisfação estar conversando com pessoas que você sabe que
nutrem o mesmo sentimento que você, né? De inclusão, de acessibilidade, que apesar de algumas pessoas dizerem que é um nome, que é um tema que está na moda, mas para muitos de nós, né, já é uma moda já muito de antes, né? Realmente é uma bandeira, é algo que nos acrescenta, que nos motiva, que dá sentido à nossa profissão, que dá sentido ao nosso fazer onde nós estamos, que nós acreditamos que com esse trabalho nós estamos mudando a vida, né, das pessoas, das gerações que nós estamos agora, mas também das futuras gerações e das que nos antecederam. Nós estamos fazendo com que a memória delas seja respeitada, né? Tantas pessoas lutaram por inclusão, por acessibilidade, e infelizmente não puderam ver o que nós estamos vendo agora, não é? Mas deixaram a sua semente e graças a essa semente nós estamos aqui. Então, muito grata, gente, por estar aqui, muito grata mesmo. Eu tenho alguns slides aqui. Tem alguém com deficiência visual presente? Vou aproveitar para fazer uma observação. Eu sou tradutora e intérprete de Libras, esqueci de me apresentar. Mas nós combinamos do que? De se tivesse surdos inscritos, a gente colocaria acessibilidade em Libras. E como esse evento está sendo transmitido, gravado no Meet para subir no YouTube depois, a Libras, ela não, o Meet não capta a imagem da Libras, só de quem está falando, né? Então, assim, como não tivemos surdos inscritos, se tivesse, estaríamos fazendo a sessão para que a pessoa pudesse acompanhar aqui ao vivo, acessível em Libras, porém não tivemos, por isso estou fazendo a mediação. Para aqueles que precisarem de legenda, as legendas estarão disponíveis no YouTube, cada um pode acionar a própria legenda. Clemilda, até o que nós sabemos, não tivemos também inscrição de pessoas que se declararam com deficiência visual, tá? Mas se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Mas independente, né, como vai subir para o YouTube, eu vou fazer a descrição dos meus slides. Eles têm muitas imagens, mas todas elas serão descritas, né, de maneira sumária, mas serão descritas, então não vai ter perda de informação. Então, muito obrigada, né, a todos. Fico feliz de estar vendo aqui o rosto de muitas pessoas, né? Eu vou começar aqui a apresentação. Eu tenho aqui comigo um slide, só para orientar a nossa fala, né? Que eu falo muito, acaba não me perdendo. Mas, Sara, se alguém quiser fazer alguma pergunta, você pode falar comigo, viu? Eu vou tirar a minha imagem, tá certo? Para ficar a imagem só do slide, tá certo? Eu já me descrevi. E se as pessoas quiserem, então, Clemilda, ir interagindo ao longo da palestra, tudo bem? Ou deixa as perguntas para o final? Pode deixar para o final, assim como você quiser mediar melhor, né? Tá bom. Agora, se você quiser falar comigo à vontade, né? Tá bom. Coisa. Então, assim, os meus slides, eles são azuis, tem um tom azul, né? E as letras, o fundo azul e as letras brancas, né? Então, o primeiro slide tem, né, o segundo encontro de acessibilidade, inclusão e tecnologia, né, que é o evento que nós estamos. Logo depois tem uma tarja branca, onde tem a logo da Rebeca, né, que é a rede Rebeca, a rede brasileira de estudos e conteúdos adaptados. Então, a logo da Rebeca, como é que ela é composta? De maneira sumária, só ajeitando aqui meu óculos. É a palavra Rebeca, né, o nome Rebeca, em caixa alta, escrito de letra preta. Na base da palavra Rebeca, saem as faixas, né, que ligam uma letra à outra
de forma entrelaçada, dando a ideia de rede. Então, essa é a logo da Rede Rebeca, né? E o que é a Rede Rebeca, né? Antes de dizer quem é a Rede Rebeca, né, eu vou aqui falar quem a constitui hoje, né? A Rede Rebeca, ela hoje é gerida por 3 instituições: a UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UNB, que é a Universidade de Brasília, e a Universidade Federal do Ceará, né, na qual eu sou bibliotecária. Como eu já fui anunciada, meu nome é Clemilda dos Santos Souza, mas a maioria das pessoas me conhecem por Cleo. Eu sou uma mulher com deficiência, tenho deficiência física desde a idade de 4 anos, né? Sou bibliotecária na UFC, estou na Rede Rebeca, né, representando a UFC. Também faço parte da FEBAB, da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e Cientistas da Informação. Lá eu faço parte do grupo de acessibilidade ACES, né, na FEBAB. E antes assim, de começar a falar do que é a Rede Rebeca, eu queria começar pelo que motivou a existência da Rede Rebeca. Na biblioteconomia, nós temos alguns princípios que a gente chama de leis da biblioteconomia, embora eu saiba que eu não estou falando só para bibliotecários, mas como a Rede Rebeca é, na verdade, um acervo, né? Biblioteca online, cabe falar do princípio da biblioteconomia, né? E as leis da biblioteconomia, né, são 5. Primeiro, elas dizem assim, né, fazendo uma memória aos colegas que estão presentes. Os livros são para serem usados. A cada leitor, o seu livro. A cada livro, o seu leitor. Poupe o tempo do leitor. A biblioteca é um organismo em crescimento. Então, quando eu comecei o meu trabalho na Universidade Federal do Ceará, eu observava o quanto as pessoas com deficiência visual tinham dificuldade de ler. Né? E como eu sou uma pessoa com deficiência desde a infância, a minha história de vida foi muito marcada por isso. Pela deficiência, né? No início eu fiquei tetraplégica, perdi todos os movimentos do meu corpo, e a primeira consequência da polio, que eu tive polio, foi sair da escola. E enquanto eu não podia voltar para a escola, era um sonho que eu tinha, né? Conseguir voltar para a escola, conseguir estar de novo com os meus colegas, né? E esses livros são para serem usados, pensando no ponto de vista da acessibilidade, a gente pensa quantas pessoas com deficiência não podem ler, não podem ter seus livros, né? Então, os livros são para serem usados, então são para serem usados por todos, né? E não por alguns deles. Só que no momento, né, que nós estamos com essa escassez de produção, tanto científica como editorial, de livros em formato acessível, há uma mínima oferta de livros para pessoas com deficiência. Só que a gente aí pensa em uma segunda lei, né? A cada livro, o seu leitor. Né? Nós temos a possibilidade de trabalhar várias tipologias, né, de suportes para os livros. Os livros em braille, né? Os livros, os audiolivros, os e-books, né? Então, para todos esses livros, né, tem o seu leitor específico. Para cada livro, o seu leitor, né? Então, quando a gente pensa em acessibilidade informacional, formatos acessíveis, cada formato de livro, né, tem um público que eu espero. Se eu produzo material em Libras, né, eu tenho os surdos que usam Libras. Se eu produzo material
em braille, eu tenho os cegos que usam braille, né? E todo esse esforço que a gente faz de ter livros em formato acessível dinamiza muito a vida das pessoas, né? Que aí a gente vem numa quarta lei, né? Que é poupe o tempo do leitor, né? Se a gente parar para imaginar a história da humanidade, a gente vê que quando houve o advento da escrita na humanidade, houve uma possibilidade de armazenamento de informação e de repasse para futuras gerações muito maior pela escrita. Só que se a gente pensar do momento em que a escrita se iniciou na humanidade para o momento em que o Código Braille foi criado, quanto tempo não passou? Quantos séculos não passaram? Quer dizer que essas pessoas, pelo menos as pessoas com deficiência visual, estiveram fora, né, todo esse tempo. E mesmo com a criação do Código Braille, né, a produção de materiais em Braille, a produção de materiais científicos ainda é muito insignificante, né, se comparada à produção geral. E a biblioteca, ela precisa ser compreendida como um organismo em crescimento, no sentido de um organismo que tem preocupações e demandas sociais, que se alimenta, né, do seu entorno, né, do seu contexto cultural, do seu contexto social. Nós temos um apelo muito grande, né, pela inclusão das pessoas com deficiência, né, pela por essa justiça, né, social. Uma pessoa com deficiência, né, alguns séculos atrás, era entendida como uma pessoa incapaz de produzir informação, incapaz de trabalhar, incapaz de ser produtiva. Hoje, nós já entendemos completamente diferente, que as pessoas com deficiência são sim produtivas, são capazes de interagir, de produzir seu conhecimento, desde que sejam dadas a elas as condições necessárias para essa produção. E aí vem a biblioteca, como esse espaço promotor dessa equidade, como um espaço que pode sim promover justiça social, um espaço que pode mudar a vida das pessoas. E foi dentro desse contexto, pensando em tudo isso, que nasceu a Rede Rebeca. Ela nasceu sobre esses pilares, ela nasceu sobre essas reflexões. Só que passando todos os meus slides, gente, são fundo azul e letras brancas. E aí, dentro desse contexto, né, a Rede Rebeca, né, se preocupava com questões, os bibliotecários da Rede Rebeca se preocupam em questões como o acesso à informação num mundo completamente imagético. Aqui eu trago na tela, né, um livro chamado A Paixão de Conhecer o Mundo. Eu trago uma figura desse livro, e nessa figura há um desenho infantil de duas professoras levando a classe, várias crianças, para um passeio. É um desenho infantil. O que foi que aconteceu? Eu estava atendendo uma aluna da pedagogia, ela tinha um livro que era um diário de sala de uma criança. Então, como era o diário de sala da criança, eram várias cartinhas em letra cursiva que a criança fazia para a professora, eram desenhos. E aí o livro, né, a autora, a Madalena, trazia justamente a proposta do pedagogo estudar essas cartas, ver nesses desenhos o mundo da criança. Só que a pessoa que eu estava atendendo, ela era
cega. Ela é cega, né? E ela não, claro, não conseguiria nem ler as cartinhas que estavam em letra cursiva, muito menos ter ideia do que estava nos desenhos. Por quê? Porque o material foi feito exclusivamente, né, para videntes. Aí entra a questão da adaptação de materiais acessíveis. Então, o que foi necessário fazer? Foi necessário pegar essa imagem e descrever, fazer a audiodescrição desse desenho e de todos os outros que estavam no livro, para que a moça, né, a aluna de pedagogia, conseguisse entender o que estava nos desenhos e nas letrinhas, nas cartinhas com letras cursivas. Então, nós tivemos que fazer todo esse trabalho de edição. Feito esse trabalho de edição, a aluna pôde compreender o conteúdo do livro. Então, quando eu falo de acessibilidade, quando eu falo de acessibilidade informal, eu estou falando disso. E é nisso que a Rede Rebeca se preocupa, né? Do grande volume de materiais que os alunos com deficiência recebem. Nós temos uma cota, né? Eles entram na universidade pela cota, mas quando eles entram na universidade pela cota, não está tudo resolvido. É preciso que eles tenham uma permanência de qualidade. E essa permanência de qualidade, ela passa pelo acesso à literatura científica, que é o fomento intelectual principal para a sua formação profissional. Que é esse exemplo que eu trago para vocês. Tinha esse livro, a aluna com deficiência visual precisava ter acesso ao conteúdo intelectual desta obra, que estava toda desenhada em letra cursiva, para que ela pudesse fazer as atividades que a professora em sala ia propor. Mas sem essa intervenção, sem essa edição, não seria possível que ela pudesse interagir com os colegas. Então, essa é uma questão que os bibliotecários e demais profissionais que compõem a Rede Rebeca se deparam todo dia, né, com esses livros que, mesmo às vezes estando em PDF texto, né, não são totalmente acessíveis. Outro exemplo, texto colunado. Aí agora eu trago a imagem do slide de um texto colunado, um texto em 2 colunas, né? O leitor de tela, que é o programa que as pessoas cegas usam para fazer a leitura de materiais digitais, ele faz a leitura de forma horizontal. Logo, se o texto estiver colunado, ele mistura o conteúdo das colunas. E aí não dá para entender. Então, o que vocês podem observar até agora é que esse layout, esse design que os livros hoje se propõem a apresentar, ele é um design para vidente. Não se compreendeu que uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com dislexia, uma pessoa na condição de autista, né, um autista, teria que ter acesso a esse material e nessas condições ele teria dificuldade de interagir com esse material. Então, um texto colunado, né, é um texto que precisa de edição. Notas de rodapé, né? Você tem um texto e aí vem o texto, os livros de filosofia e de sociologia tem mais isso, né? É uma nota de rodapé que é quase metade da página. Então, o leitor de tela vem lendo, ele não tira a diferença entre o texto do autor e o texto da nota de rodapé. Quem é vidente pula a nota de rodapé se quiser, mas quem está usando o leitor de tela não consegue. Então, o que é que vai ocorrer? Se mistura o conteúdo. E alguns alunos diziam para mim, Cléo, mistura tanto que eu não sei mais quando era a nota e quando era o autor que estava falando. Então, no momento da edição, essas notas, por exemplo, a gente retira. Porque esse modelo de notas de rodapé, né, nas páginas, é um modelo que contempla muitos videntes, mas pessoas com deficiência visual têm dificuldade. Então, são essas algumas das barreiras que nós encontramos nos livros atuais. Por exemplo, uma citação direta. O leitor de tela vem lendo,
lendo, aí começa a citação direta, termina a citação direta, e aí a pessoa que tem deficiência visual não consegue entender quando começou a citação direta, nem quando terminou a citação direta. Logo, se ele quiser fazer um trabalho e usar aquela citação, ele não tem segurança. Como é que ele vai aplicar as normas da ABNT nesse contexto? Ele não consegue. Por exemplo, na edição, a gente coloca início de citação, fim de citação, para que ele conheça, né, o que é o pensamento do autor que foi citado e qual é o pensamento do autor, né, da redação do texto que ele está lendo. Né? Então, esses livros digitalizados e editados, né, eles tiram muito os ruídos da leitura e proporcionam que a leitura e os programas leitores de tela não entrem em conflito. É o caso das tabelas, que não são lidas por leitores de tela, dos gráficos, das imagens, né, das notas de rodapé, dos PDF em imagem. E aí chega a questão da rede. Né? Agora eu estou no slide, né, chamado redes colaborativas. No dia a dia, não só meu, mas também de outras pessoas que fazem parte da Rede Rebeca, o aluno chega na biblioteca, né, ou então no núcleo de acessibilidade, e diz assim, olha, meu professor entregou esse texto, na semana que vem eu preciso apresentar a leitura desse texto. E a gente tem uma semana, 2 semanas no máximo, né? E fazer tudo isso sozinho, né, é muito complicado. Então, a possibilidade das redes colaborativas, né, dentro das bibliotecas, ela é muito importante, porque ela fazer algumas atividades como essa, né, de tornar acessível um acervo científico inteiro, é praticamente impossível. Mas através de redes, né, do trabalho de redes, nós podemos, de forma colaborativa, né, minimizar esses esforços. Então, esses esforços cooperativos, né, eles visam a criação, por exemplo, de redes eletrônicas, que podem ligar os acervos das bibliotecas e, assim, efetivar mais o seu alcance. Nisso, nasce a Rede Rebeca. Rede Brasileira de Estudos e Conteúdos Adaptados, Rebeca, né, com o nome feminino. Então, a Rede Rebeca, né, e foi começado por 3 mulheres, né? A Rede Rebeca, ela é a primeira rede colaborativa de acervos científicos acadêmicos adaptados, que promove o acesso à informação e conteúdos acadêmicos. O objetivo da rede é reunir as instituições de ensino superior que desenvolvem as mesmas ações e serviços de atendimento informacional às pessoas matriculadas nos seus cursos, né, dessas instituições, através da cooperação técnica e do intercâmbio de obras em formato acessível. E o que é uma obra em formato acessível? Aquela que eu anteriormente falei para vocês. Aquelas obras, né, que são editadas, onde todo esse ruído, né, que é provocado por imagens sem descrição, por textos colunados, é retirado. Né? Então, o que é que a Rede Rebeca se propõe? Ora, se tem um livro de cálculo que foi editado pela UFC e na UNB tem um aluno que precisa do mesmo livro, por que é que a UNB vai ter que fazer o mesmo livro? A UFC pode fornecer esse livro para a UNB. Se a UNB tem um livro e o aluno da UFC precisa, a UNB também pode fornecer. Se a UFRN tem um livro de anatomia humana, né, que foi feito por eles, e lá na UFC se precisa do mesmo livro, a UFRN pode oferecer. Né? Então, a gente pensa o quê? Na permuta desses materiais. E assim, fazendo a permuta desses materiais entre as bibliotecas, que é que a gente vai ter?
A gente vai ter um aumento do acervo, claro, porque se a gente junta o acervo das instituições, né, o número de acervo aumenta, diminui o tempo de espera dos alunos por aquelas obras e também diminui os esforços das nossas equipes em produzir esses materiais. Então, que importância e benefício tem a Rede Rebeca para as IES? A ampliação, né, de pesquisa em acervo digital produzido sob demanda para acompanhamento dos cursos nas IES, bem como a economia de tempo e recursos na produção de conteúdo solicitado. O fortalecimento da política de inclusão e o apoio no desenvolvimento de competências e habilidades na produção de materiais científicos em formato acessível. Muitas vezes essas demandas chegam em bibliotecas, né, em universidades, em que os servidores, nem da biblioteca, nem do núcleo, conhecem, né? Como é que eu faço um livro em formato acessível? De que tipo de tecnologia assistiva eu preciso para montar um laboratório para produzir esses materiais? Então, essas informações, essas competências e essas habilidades, né, dentro da Rede Rebeca, nós alimentamos e fortalecemos, né? Então, as pessoas que estão dentro da rede, as instituições que estão dentro da rede, têm acesso a essas informações para que os seus serviços sejam melhor ofertados à sua comunidade. Quem se beneficia da Rede Rebeca, né? São as IES, as instituições de ensino superior, né, que integram essa rede, né, por meio dos setores que prestam serviço e disponibilizam os produtos para as pessoas com deficiência ou que têm alguma dificuldade de acesso ao texto impresso, né? E aos próprios bibliotecários, as próprias instituições se beneficiam, né, com esse atendimento, porque também é uma exigência legal, né, que a instituição dê acesso à informação para os alunos, né? Como a Rede Rebeca apoia os serviços de biblioteca, né? Orienta e mostra os benefícios de uma rede interna, né, onde existe o diálogo entre os setores que realizam os serviços, adoção de padrões comuns, né, em prol das boas práticas de trabalho, capacitação dos profissionais, né, na criação de repositórios, na criação de bibliotecas digitais, né, nos métodos de preservação, né, de acervo. Aqui eu trago em tela um print de da página, onde mostra alguns tutoriais, né, e materiais que a Rede Rebeca oferece, né, que é um guia, né, de bibliotecas, né, para explicar como elas podem estar atuando dentro da permuta de materiais, né, sobre o Tratado de Marrakech, templates da produção de material bibliográfico, né, manual de como proceder, né, para tornar um livro acessível. Que informações, né, são disponibilizadas aos participantes da Rede Rebeca? As informações, né, que são comuns a todas as metodologias de trabalho, conteúdos, né, como os catálogos das bibliotecas que fazem parte da Rede Rebeca, orientações, documento, produção científica, produção dos grupos de trabalho, manuais, vídeos, né? Então, tudo isso é colocado à disposição dos profissionais que fazem parte da Rede Rebeca através de suas instituições. Aqui eu trago um exemplo, por exemplo, de um manual de diretrizes para a produção de material, né, acessível, bibliográfico, que foi produzido em uma das gestoras, que é a UFC. Quem faz a Rede Rebeca acontecer? As 18 EIS que estão participando, né? 35 profissionais envolvidos, né? Tem um número maior agora, 6 grupos de trabalho com temas específicos e, em média, 180 usuários que, no momento, são beneficiados. Onde posso consultar o catálogo da Rede Rebeca? No ria.ufrn.br,
outro endereço, bds.unb.br. Esses dois repositórios, um da UFRN e um da UNB, né, os alunos podem já ser cadastrados, os alunos das instituições que fazem parte da Rede Rebeca, e eles têm um acesso direto, uma vez cadastrado, aos materiais que estão lá. Identificado algum material que não está na UNB nem na UFRN, através dos catálogos das instituições, então a gente entra em contato com as instituições e as instituições passam esse material diretamente para os alunos das instituições. Quero fazer parte da Rede Rebeca. Quais são os requisitos? Ter uma instituição pública de ensino superior, ter uma infraestrutura de armazenamento ou estar, né, desenvolvendo, que no caso são os repositórios, né, onde esse material vai ser colocado, né, vai ser protegido, sem login, por causa da questão do direito autoral, só pode ter acesso a esse material os produtores e os alunos com deficiência. Ter um acervo digital adaptado para pessoas com deficiência, né? Aceitar os termos de funcionamento da rede, que nós estamos agora em período de consolidação, né, de um documento jurídico para a formalização da entrada das instituições na rede. E internamente, a instituição que deseja participar, ela tem que designar internamente uma equipe da instituição. Quem na sua instituição vai representar a Rede Rebeca? Né? A biblioteca é o núcleo de acessibilidade, são pessoas da biblioteca, são as pessoas do núcleo de acessibilidade, isso é a sua equipe dentro da sua instituição, que vai fazer parte da equipe maior da Rede Rebeca. Qual é a base legal para isso? A base legal, gente, a gente tem o direito, né, a cultura, ao esporte, ao lazer, que é defendido pela LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, né, no artigo 42, né, vem deixando bem claro, né, que a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso a bens culturais em formato acessível. Então, bens culturais está aqui incluído, né, os nossos acervos, nossas bibliotecas. E ainda alerta, é vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Quer dizer, eu posso pegar um livro, digitalizá-lo de capa a capa, posso editá-lo e dar a uma pessoa com deficiência, desde que aquela pessoa, eu tenha certeza que tenha deficiência. Então, a lei nos permite fazer isso. Podemos colocar isso num repositório, fazer a permuta entre instituições? Podemos, né? Desde que seja assegurado que será só para pessoas com deficiência. E aqui a LBI vem falando do formato acessível, que eu já mostrei para vocês anteriormente, o que seria o formato acessível. É material em braille, é material ampliado, é material em MP3, é material com letras maiores. Então, todas essas tipologias são materiais em formato acessível, embora a Rebeca trabalhe só com materiais digitais. Tem a lei do direito autoral também, que nos dá essa permissão, e o Tratado Internacional de Marrakech, que é a maior base legal da Rede Rebeca. O Tratado de Marrakech vem preconizando isso, né? Que as instituições podem, sim, fazer a produção e a permuta entre si de material em formato acessível, desde que garantam a segurança, né, desses documentos, para que não sejam colocados na internet de maneira aleatória, né, e que só as pessoas com deficiência e seus produtores tenham acesso a essas obras. Por isso, a gente tem que ter uma infraestrutura como o repositório. E esse ano, né, em fevereiro, o acordo de cooperação técnica e o plano de trabalho da Rede Rebeca foram assinados pelos reitores da UFC, da UFRN e da UNB. Já está no Diário Oficial do dia 23 de 2 de 2023, na seção 3, na página 32.
então a rede, né, já é oficial no país. E aqui eu trago um cronograma, né, que eu não vou explorar aqui mais pela conta do tempo, mas esse trabalho da Rede Rebeca, ele começou em 2011, né, essa ideia, foi no Senabrale, né, entre a UFRN, a UNB, a Unicamp no momento. Depois, em 2017, a UFRN, a UNB e a UFC, né, começaram a consolidar esse trabalho, isto é, de 2011 a 2017, a gente já vinha se encontrando no antigo Skype, né? Não era Meet, era Skype. E quando foi em 2017, nós fizemos a primeira reunião técnica da Rede Rebeca, num congresso nacional, né, de inclusão e ensino superior em Natal, né? Fizemos um documento, né, de convênio em 2018, e quando foi agora, em 2023, esse acordo foi assinado, e nós tivemos também um primeiro workshop da Rede Rebeca em 2022. Quer dizer, esse trabalho já tem 12 anos. A Rebeca já tem 12 anos de vida. E aonde nós estamos, né? Aqui vamos ver os slides, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Ela tem um repositório de informação acessível. Participa, esse repositório é onde está a produção da UFRN. Esse trabalho é desenvolvido em parceria com o CAEM, né? Que é a Secretaria de Acessibilidade da UFRN, com o Laboratório de Acessibilidade, né? Que hoje tem à frente o trabalho a Érica e a Margarete, né, que representa a UFRN na Rebeca. Temos também a Escola de Música, né, que trabalha com as partituras, e o Sebrae. E aqui eu mostro a tela do repositório de informação acessível, né, onde é possível ver o material acessível. Aqui tem 2.056 documentos. Tem a Rede Rebeca, as instituições que fazem parte. O modelo de repositório é esse. Temos agora uma outra tela onde tem a Universidade de Brasília, a UNB, que trabalham conosco a Fabi e a Patrícia, né, que são as representantes da UNB na gestão da rede. Elas têm a biblioteca digital e sonora, né, que também os alunos já podem estar se inscrevendo para ter acesso a esse material, né. A UNB está na gestão da Rede Rebeca. Tem a Universidade Federal do Ceará, da qual eu faço parte. Lá, a equipe é formada pela biblioteca, pela equipe da Secretaria de Acessibilidade, né? E aqui o nosso repositório é uma comunidade dentro do nosso repositório, que está sendo em fase de conclusão, que é a comunidade Documentos em Formato Acessível, onde vão ficar os nossos materiais. E onde mais a Rede Rebeca está? Aqui eu trago um slide de fundo branco, com o mapa do Brasil, né? Tem só o desenho do contorno do mapa, né? Vazado, ao meio ele é branco, e sobre ele estão as instituições que fazem parte da Rede Rebeca hoje. Então, a Rede Rebeca no Brasil está na UFRN, na UNB, na UFC, na Unifespa, na Universidade Federal de Pernambuco, na UFAL, na Universidade de Santa Catarina, na Universidade na UFBA, na UFPA, na UFG, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tá na UFPB, na UFRM, na IPB, enfim, na Unifesp, né? Está na Unifesp, e está também aqui em outras instituições que também estão na parte de mentoria para entrar. São 18 instituições no Brasil. Então, é uma rede bem ampla, né? E o trabalho de todas essas instituições, né, vão possibilitar que muitas pessoas com deficiência nesse país inteiro, que é um continente, né, possam ter acesso à sua formação acadêmica de qualidade. Outro slide, nós temos 18 instituições, né? Aqui o slide apresenta, né, de uma forma
em desenhos, e eu vou ler as informações que estão colocadas sobre os desenhos. São 6 grupos de trabalhos, 60 profissionais envolvidos, porque aquele de 35, né, era um valor, mas aqui já está atualizado, hoje já tem 60 profissionais envolvidos. Nós trabalhamos com a cooperação de catálogo e arquivos adaptados, temos 182 usuários, o acervo já está em 3.500 títulos, trabalhamos através da cooperação técnica e padrões de editoração. E aqui eu trago mais um slide da organização da rede, né? Como é que a rede se organiza assim? Então, as instituições que fazem parte da rede, os membros das instituições, eles se dividem em vários grupos de trabalho dentro da rede Rebeca, dependendo da aptidão de cada um, né? Então, nós temos o GT1, que é o GT de comunicação, o GT2, que é padronização de manuais, o 3, que é repositório, o 4, que é audiodescrição, o 5, que é musicografia. Então, esses grupos de trabalho, cada um deles tem uma tarefa, né? Por exemplo, o grupo de audiodescrição, né, que tem até umas pessoas aqui comigo, nós estamos concluindo um manual com algumas orientações sobre como fazer a audiodescrição de imagens científicas nesses livros que são produzidos pela rede. Então, esse manual que a gente terminou agora vai ser disponibilizado para a rede para orientar todo o trabalho da rede. Tem um outro grupo trabalhando com um manual para apresentar as formas ideais de editar um livro, né? Tem um outro grupo trabalhando com o repositório, né? Fazendo um trabalho e uma pesquisa sobre os metadados, os tipos de permissões que são necessárias, os cadastros de usuário, as comunidades e coleções que podem haver, né? Todas essas questões relacionadas ao repositório. Então, é assim que se constitui a rede. Aqui nesse slide eu estou mostrando um gráfico onde essas informações que eu acabei de narrar estão expostas. E a produção científica da rede, né? A gente já tem o trabalho da rede, né, em alguns artigos. Temos no 10º Seminário Hispânico Brasileiro, o trabalho foi apresentado lá. Temos um artigo no livro sobre educação superior, inclusão e acessibilidade, um artigo que fala sobre as redes cooperativas de bibliotecas produtoras de material acessível no Brasil e nos Estados Unidos, porque redes cooperativas nós temos, né, no mundo. Temos também um trabalho que foi feito pela FEBAB, onde a Rebeca é apresentada como uma das ações de implementação do Tratado de Marrakech no Brasil, né? É o Guia Prático para Bibliotecários para a implementação do Tratado de Marrakech. Temos agora uma última publicação no livro Bibliotecas Inclusivas, o desenvolvimento de coleções em formato acessível, onde eu, Margarete e Tânia, nós estamos falando como é que essas coleções em formato acessível, elas podem ser desenvolvidas, né? Porque elas têm um fluxo e uma dinâmica diferente das outras redes, né? E também tem um trabalho feito pela Shirley Pimentel Vieira, que é uma colega nossa que participa da Rede Rebeca. Ela fez agora uma dissertação sobre curadoria de objetos digitais, né, acessíveis na Rede Rebeca. Pronto, e tem... isso. E, acho que está repetindo. Aí concluímos, né, aqui, que o trabalho da Rede Rebeca é um trabalho importante, né, para as práticas de acessibilidade. Eu agradeço a apresentar paciência, né, e a presença de todos. O nosso endereço é rede.rebeca.br@gmail.com, né, para quem quiser entrar em contato conosco, fica à disposição, né, para demais perguntas, caso tenha. Obrigada. Muito bom, que legal, né? Que trabalho útil, né, gente? Útil, importante para os nossos estudantes e também para os servidores, né? Porque ele abre caminhos de interação,
de permuta de materiais, como foi muito bem colocado, né? Ele garante o acesso à cultura, à produção científica, enfim, é um trabalho que beneficia toda a comunidade acadêmica, né? Parabéns! Vamos às perguntas? Eu acho que temos aqui no chat. No nosso formulário não chegou nenhuma pergunta, mas aqui no chat nós já temos. Ó, a Elisângela coloca aqui para a gente: em que medida a produção de conteúdo acessível tem contribuído para a permanência estudantil na UFC? Vou respondendo, né? Olha, Isso. tem contribuído muito. Eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos um aluno, né, no curso de pedagogia, e através desse trabalho de produção de acervo, né, ele conseguiu fazer a monografia dele, e antes de terminar o curso, ele passou no concurso para professor aqui na UFC e já assumiu, né? E ele só pôde, né, efetivar tudo isso graças ao trabalho desenvolvido pela universidade, né, e aí, consequentemente, pela Rede Rebeca, onde ele teve acesso aos conteúdos para que ele pudesse fazer a monografia dele. Porque, gente, olha, nós tivemos o ingresso desses meninos em 2018. Eles estão chegando na monografia, viu? E quando chega na monografia, aí nós temos um novo desafio, porque eles precisam ler bastante para produzir a monografia. Eles precisam fazer fichamento, eles precisam fazer levantamento de dados, entrevistas. E aí a gente percebeu o quanto era importante a leitura, porque esse aluno foi fazer uma monografia e para que ele pudesse fazer a discussão dos dados, ele tinha, né, que ter lido muito, porque senão não ia conseguir fazer a leitura dos dados. E aí teve um episódio interessante que ele fez a coleta de dados pelo Google Forms. E quando o Google Forms gerou os gráficos, né, ele é cego. E aí a gente precisou fazer a descrição dos dados, dos gráficos. Então, quando eles chegam no momento da pesquisa, o aluno com deficiência, pesquisador, ainda é algo novo para a gente. Uma coisa é ele na graduação, com a leitura de sala de aula. Mas deixa ele chegar no momento da conclusão do curso. Então é fundamental, porque se eles não tiverem acesso a essas leituras, eles não vão concluir. Eles não vão ter condição de concluir. E agora temos também um outro caso, né? Semana passada eu tomei o conhecimento de que nós temos um professor que está perdendo a visão. Então, ele também passa a ser nosso atendido. E aí é uma outra questão. É o professor com deficiência. Aí vai ser um material adaptado de um professor cego para poder dar aula para videntes, que é uma realidade pouco ainda no país, mas acontece, né? Aconteceu uma semana atrás chegou a notícia que nós temos agora esse usuário. Ele é diferente. Ele vai interagir com a sala de pessoas adultas, né, que tem acesso ao mundo imagético, bem maior que ele, e ele vai ministrar aula para essas pessoas e vai ler o material dessas pessoas, vai avaliar esses videntes. Então, é um outro cenário. Então, a produção de acervo é fantástica para isso. Tem uma outra aluna que ela terminou também o curso e a bibliografia dela, as referências eram muitas, né? E a banca ficou assustada, como foi que ela conseguiu ler tanto? Ela disse, porque eu pedi à biblioteca e a secretaria, né, de acessibilidade, eles fizeram a adaptação dos livros e eu fui. E ela, olha que a bibliografia dela não deixava a desejar a ninguém. Então, isso é muito importante, porque
E tem outra questão, o material que eles recebem na universidade é para a vida toda, porque quando eles saírem da universidade, eles não vão ter mais acesso a esse material, né? Com facilidade. Então, é o material que eles levam para a vida profissional. Então, realmente é um livro assim super importante para a vida deles, né? Espero, né, que em um futuro breve nós tenhamos uma produção de conhecimento, né, bem mais democrática. Mas até lá, o nosso papel é fundamental, né? Porque o que é que acontece? Eu não sei se vocês tiveram acesso à pesquisa do IBGE sobre pessoas com deficiência. Mas se não tiveram, eu faço o convite que vocês olhem a pesquisa do IBGE sobre pessoas com deficiência. Vocês vão ver que as mulheres, né, com deficiência, elas são, pelo menos na região Nordeste, elas têm menos acesso que as outras mulheres que não têm deficiência. Quer dizer, é uma dupla vulnerabilidade. Pessoa com deficiência sofre uma dupla vulnerabilidade. E aí o acesso ao conhecimento é fundamental para que eles possam ter direito a cargos, a empregos, e ainda assim eles ainda vão enfrentar o preconceito. Mas pelo menos eles terão uma chance. Mas sem esse apoio da universidade na produção do conhecimento é impossível. E esse trabalho da universidade, da produção do conhecimento, esse trabalho da Rede Rebeca, provoca também a sociedade, provoca as editoras, né, de se compreender que o mundo, né, dos leitores, né, dos futuros cientistas, mestres e doutores, compreende pessoas autistas, compreende pessoas cegas, pessoas surdas, compreende todas elas, né? Nós, pessoas com deficiência, nós também queremos participar, nós temos muito a oferecer, né? Então, que nos seja dada a oportunidade. Muito bom, Cléo, muito bom mesmo. O Tiene perguntou aqui, mas acho que já foi respondido, né? Se o acervo é 100% digital. A Elisângela colocou que né? 100% digital. Eu vou aproveitar o gancho aqui para uma pergunta. Você foi falando do docente com deficiência visual, já fiz um paralelo aqui com docentes que nós temos aqui na universidade, aqui na Unifesp, no campus Guarulhos, temos docentes surdos, né? E aí também acessibilidade em Libras, em sala de aula, e quanto que isso demanda, né? Em reuniões, em capacitações, em congressos. E o quanto não temos ainda, infelizmente, a mão de obra para isso, né? Para suprir toda essa demanda, e como que isso ainda precisa muito ser discutido, ser olhado com mais carinho, mais atenção. E aí eu gostaria de aproveitar o gancho para perguntar sobre a experiência da rede, se a Rede Rebeca tem alguma experiência com o público surdo, ou pensa na produção de conteúdo para o público surdo, né? Quando você fala de repositório, né, temos aí alguns exemplos de repositórios institucionais em Libras, e como que seria isso, se está no radar ou não da Rede Rebeca desenvolver tradução na medida do possível, né? Já que a mão de obra é escassa, sabemos dessa dificuldade, mas assim seriam traduções provavelmente bem pontuais, né? Sob demanda de determinados livros e materiais específicos. Isso está no radar da Rede Rebeca ou não? Olha, no momento, nós estamos trabalhando com as produções para pessoas com deficiência visual e aquelas que têm deficiência que impede o acesso a material impresso, né? Nós não estamos trabalhando com material em Libras, né? Mas nós sabemos que é importante, mas por enquanto, né, ainda não estamos trabalhando nessa perspectiva, né? Vamos Mas um amadurecer dia, essa ideia, então. É. Vamos conversar depois. Gente, então eu acho que não temos mais perguntas, né? Infelizmente, chegamos ao final da nossa conversa. Foi muito bom conhecer essa rede, é uma rede de apoio mesmo, né? É um trabalho muito importante.
eu gostaria de aproveitar para convidá-los a continuar participando das palestras, do evento aqui da ITEC. Nós temos agora, às 5, um bate-papo sobre neurodiversidade e práticas inclusivas, com a professora Marisa Sakalovski. Vai ser muito bacana também. Eu vou compartilhar com vocês o link aqui da programação, para quem ainda não tem, né? Se quiser acompanhar. Agradecer imensamente o aceite da Cleo para estar com a gente hoje. Parabéns e vamos manter contato. Volte na próxima ITEC para que a gente possa continuar discutindo essas questões e, quem sabe, né, ampliar para outros públicos também. Queria convidá-los a fazer uma foto. Quem gostaria de abrir a câmera? Quem se disponibilizar a abrir a câmera, vamos fazer uma fotinho para a gente registrar. Obrigada em nome de toda a Rede Rebeca, né, das demais bibliotecárias e dos demais bibliotecários, todos que fazem parte da Rede Rebeca, as 18 instituições. Muito gratos pela oportunidade. Maravilha, gente. Ó, então, no 3, vamos fazer uma fotinho para registrar. 1, 2, 3. Sorriam. Legal, gente. Parabéns, Cleo. Obrigada, pessoal, pela participação e a gente continua falando. Um abraço, meninas. Elisângela Solange. Obrigada. Um abraço. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Sidney.